não é igual ao chefe. O chefe diz, já disse a frase, vou repetir, o chefe diz, vá e faça. O líder diz, vamos e fazemos. O líder tem que fazer. Por isso que ele tem que ser servo. O chefe não quer ser servo. O chefe simplesmente ele quer ser servido, ser mandado. Mas o líder ele faz. Porque, veja bem, diga comigo, a liderança é influência. Diga assim comigo, se eu não faço, não tem como influenciar. Então, diga comigo, o maior líder deu exemplo de serviço. Fazendo. Quem é esse líder? Jesus. Então, o maior líder deu exemplo de serviço. Amém? Por séculos a liderança tem sido, na sua apostila, por séculos a liderança tem sido um tema de debate entre os cristãos. Você que veio nas outras aulas e tal com a apostila, você vai ver que tem muitas coisas que eu acrescentei aqui, tá? Para que vocês possam. Mas, irmão, vou ensinar 2 segredos. Se você não tem hábito, faça isso. Ajuda muito. Você escrever. E não é pecado escrever na Bíblia não, viu, irmãos? Ah, pastor, vou riscar minha Bíblia. Não tem problema nenhum. Se você gosta de escrever, a minha particularmente está toda arriscada. Cada ano eu troco de Bíblia. Deus me dá a revelação, eu escrevo. Então anote. Porque você anotar, escrever, isso ajuda muito você a desenvolver raciocínio, pensamento e revelação. Então diz assim, é bíblico liderar? Tá perguntando, é bíblico liderar? Sim. Nós fomos chamados para ser seguidores ou líderes? Fomos chamados para ser servos ou senhores? Podemos honestamente acreditar que a liderança é uma ideia bíblica? Tudo são perguntas, tá? Quando estudamos a Bíblia cuidadosamente, vemos que a liderança é verdadeiramente... Desculpa. Está na apostila, não está aí na sua? Na primeira, lá no início. Antes de nascido para liderar. Ok? Vocês acharam aí? Vamos lá. Uma ideia de Deus. Verdadeiramente uma ideia de Deus. Deus é o líder maior, mas Ele também nos chamou para sermos líderes. Nascido para liderar. Pense sobre isso. A primeira descrição do homem na Bíblia envolve a liderança. Deus nos criou para liderar, para exercer autoridade e dominar. De acordo com Gênesis 1, 26, que nós já lemos, até o 31, você e eu nascemos para liderar. Examine esta passagem nas Escrituras. É aquilo que nós já lemos. Vamos lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Você vai perceber que o único ser que Deus criou, que Ele disse, sejamos a imagem e semelhança dele, foi o homem. Por que Deus fez segundo a sua imagem e semelhança? Porque Deus não é o líder? Ele queria que você fosse líder também. Só meia dúzia que é o Espírito Santo. Dá uma oportunidade mais uma vez para eles. Deus queria que você fosse líder também. Foi por isso que Ele falou, vamos fazer a nossa imagem, porque assim como nós sabemos liderar, eles vão liderar também. Amém? Pois não. A nossa imagem... a nossa imagem, muito bom. Essa é da aula, vou dar uma cerejinha da aula de teologia. Porque, veja bem, quando fala da imagem, ele não está falando da imagem física de Deus, mas da imagem que Deus tinha de Cristo como ele ia ser. Só para você entender. O cordeiro que for morto antes da fundação, certo. Espera aí. Se você está me dizendo, pastor, que a Bíblia está dizendo que Jesus morreu antes da fundação do século? Sim. Se ele morreu antes da fundação do século, a Bíblia diz que também tem um corpo de Cristo antes da fundação do século. Está em Hebreus. Então, peraí. Em outra, só para você entender o raciocínio. Se tem um corpo antes de Deus criar a terra, significa que esse corpo estava na imagem de Deus. Sim ou não? Estava na imagem de Deus esse corpo. Embora não era um corpo material, ainda da matéria,
Mas ele estava na imaginação de Deus, sim ou não? Então, agora você vai entender o texto. Façamos o homem segundo a nossa, que eu tenho aqui, e semelhança de liderança. Mas aí é detalhe, depois vamos estudar e vou provar esse versículo por versículo para vocês. Tá claro? Então vamos lá. Item 1 aqui, né? Sermos feitos conforme a imagem de Deus significa que fomos criados para liderar. De acordo com o versículo 26, nós fomos feitos à imagem de Deus. O que significa isso? Uma pista é encontrada na frase seguinte: e domine. Ser como Deus também significa saber que fomos criados para liderar e governar com Ele. Amém? Aí eu vejo o amor de Deus e a humildade de Deus. Porque a maioria dos líderes quer reinar sozinho. E muitos deles não têm capacidade. E Deus tem muita capacidade, porque diga comigo, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Em outras palavras, onipotente tem todo o poder. Onisciente sabe de tudo. E onipresente está em todo lugar. Um ser assim precisa de alguém, irmão? Mas ele disse, eu preciso. E a Bíblia diz que ele tem um trono e atrás do seu trono tem 24 tronos, que é dos 24 anciões. Em outras palavras, eu sendo tudo isso não quero reinar sozinho. E tem gente que quer reinar sozinho. Vocês estão aqui? Amém. A sua liderança vai depender da outra liderança. Lógico, pastor, nós temos que respeitar, porque Deus coloca outros líderes maiores que a nós. Sim ou não? Mas esses líderes têm a consciência que vocês é o que vai complementar a liderança dele. E o que nós temos que entender é que Deus não te deu uma liderança simplesmente para ser para você. A sua liderança vai servir para alguém. Ficou um silêncio, Espírito Santo. Eu vou provar isso para você já já. Item 2. Deus deu ao homem, na sua Bíblia, está aí como domínio ou autoridade? Autoridade. Sobre toda a terra. Há duas posições que nós deveríamos nos sentir confortáveis. A primeira é que quando estamos sob a autoridade de Deus, então isso é um grande problema. É submeter, quando as pessoas têm autoridade, ele acha que não precisa mais submeter nenhuma autoridade. E isso é um dos maiores conflitos. Porque isso é síndrome de Lúcifer. Lúcifer tinha a maior autoridade do céu. A Bíblia diz que ele não havia depois de Deus ninguém. Só que ele falou, não precisa mais de ninguém. Deus está até, eu acho que Deus não estava, mas ele podia dizer, Deus está velhinho, cabeça branca. Está na hora de eu tomar o lugar dele. E a Bíblia diz que ele viu um trono vazio. E quando ele viu aquele trono, ele ficou indignado. Um trono vazio. E a Bíblia diz que... Qual que é a hierarquia de Lúcifer? Quem sabe? Angelical. Querubim. Porque existem 4 escalas. Querubins era a primeira. Serafins, arcanjos e anjos. Aqui na terra, só quem desce aqui na terra, só anjos e arcanjos. Querubins e serafins não saem do céu. Só com uma permissão de Deus. Os demais podem vir. Os querubins, só para você entender, tudo a ver tem com liderança. Os querubins ficavam debaixo do trono de Deus. Porque Deus tinha vários tronos. Mas eles ficavam debaixo do trono de Deus, segurando o trono de Deus. Ezequiel capítulo 1. Depois você lê. E eles ficavam lá. Os serafins, irmãos, e os querubins, só para você ter ideia, eles tinham 4 par de asas, 8 asas. 4 par de asas. E tinham mãos. Os serafins só tinham 6 asas. E a Bíblia diz, 2 eles cobriam o pé e 2 eles cobriam o rosto. E isso tem uma revelação muito linda, mas não é para agora. E aí eles cobriam o rosto. E a Bíblia diz, com 2 eles voavam. E a Bíblia diz que eles voavam acima do trono. E Lúcifer, ele ficava ali debaixo do trono às vezes.
E ficava, por que esses miseráveis são menor que eu e está voando acima de Deus? Acima? Está Isaías, que ele falou assim, eu me assentarei no trono e colocarei acima do serafim. Eu não vou permitir que ninguém fique acima de mim. Olha que terrível. Só que ele não entendeu uma coisa. Por que Deus deixou o serafim voar acima dele? O serafim tinha quantas asas? 6. 2 cobriu o pé, 2 cobriu o rosto. Ele só usava 2 para ele. Então, de todas as asas, 2/3 ele dava para Deus e 1 para ele. Então, quando você dá mais para Deus, você voa acima dele. Aleluia. A questão está aí. Se você está disposto a dar mais para Deus, você vai voar muito mais alto. O problema é que a gente não quer nada, a gente só quer para nós, né? E Deus falando, mas se soubesse, o serafim tinha 6, só usava 2, ele voava acima de todo mundo. Aí o que ele fica mais indignado, Satanás, agora? Jesus vai dizer assim, porque eles não almejavam o trono, sim ou não? Ia colocar acima do serafim? Aí Deus fala assim, Jesus diz assim, ao que vencer, darei direito de assentar no meu trono. Porque assim como venci, sentarei no trono do meu Pai, então aquilo que o diabo desejou, Deus vai dar para você. Aleluia. Glória a Deus. Mas isso só para quem saber liderar. Amém? Amém. Obediente, verdade. Item 3. Se Deus nos mandou dominar, é porque nós temos habilidade para fazer. Irmãos, nunca Deus vai te pedir algo que você não tem habilidade de fazer. Irmão, eu vou pedir para o pastor uma coisa que você não sabe fazer, pastor. Que você não sabe. Não, mas é uma coisa que você nunca mexeu, nunca fez. Não, cozinhar bem. Olha, Tu falha, hein? Quem não sabe dirigir aqui? Quem não sabe dirigir? Ah, tá bom. A Lari e a irmã Nice. Não sabe dirigir. Deus não vai falar, Manice, Lari, dirige essa carreta. Mexilhão. Deus não vai chegar no esse daí é só Jô e a irmã Márcia também? Olha, sabe, ela tem uma aula. E a mãe da Jô também. Então Deus não vai te pedir algo do qual você não saiba fazer. Se Deus pediu algo a você, Ele sabe que você tem capacidade de fazer. Então se Deus está te pedindo algo, é porque a habilidade já está dentro de você. Basta você o quê? Acreditar em você. E falar, eu nasci para isso. E eu vou fazer isso. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver sem saber qual é o teu propósito de estar aqui. Você acha que você está aqui só para comer, beber, comer mexilhão, dormir e acordar, irmão, e trabalhar? Seria muito pequeno o propósito de Deus para isso. Um ser que não tem limitação no seu pensar, vai criar um homem simplesmente para isso, irmãos? Jamais. Você tem algo muito mais dentro de você e a pessoa que precisa acreditar é que você tem essa capacidade de liderar. Amém? Deus nunca nos manda fazer algo sem nos preparar para isso primeiro. Você e eu temos habilidade para liderar porque Deus nos criou e nos mandou liderar. Seus dons e personalidades são os que indicam em que área você tem habilidade para liderar. Amém? Diga, a liderança é fundamental. Diga comigo, nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Nada se desenvolve sem liderança. E nada se melhora sem liderança. Guarde isso. Nada acontece sem liderança.
Vocês sabiam disso ou não? Porque o líder é que vai tomar a iniciativa. Está acontecendo um problema aqui. Todo mundo está com a mesma situação vivendo e todo mundo parado. Alguém que fala, não, eu vou fazer. É o líder. Então, para fazer alguma coisa, tem que ter liderança. Quem está entendendo aqui? Amém. Então, se não houver liderança, nada acontece. Então, às vezes, Deus está esperando você e eu, que somos líderes, a se manifestar, a sair da caverna. Amém? Vamos lá. Aí está sendo sal e luz. Engraçado que eu vejo essas duas expressões, sal e luz, são líderes, né? Por natureza. Se você colocar a comida, sal, vai uma colher de sal. Você pode colocar 1 quilo de açúcar, o sal vai prevalecer. Porque é líder. E Deus compara o homem com sal. Porque o sal, onde ele entra, ele lidera. Mas tem crente que, graças a Deus aqui não tem, que é chuchu, né? Porque o chuchu só absorve o dos outros. Ele pega o gosto dos outros. Já reparou? Mas Deus nos colocou com sal, irmão. E o sal, onde ele chega, ele influencia. Dá sabor, ele tempera. Assim é a luz. A luz, quando nós chegamos aqui, eu, pastor e a pastora chegamos mais cedo, aqui estava escuro. Quem estava dominando? As trevas. Bastou, apertou o interruptor, as trevas foram embora. E a luz não chegou para a trevas e falou, ó, você tem que ir embora, desculpa, eu estou chegando. Bastou, né? A trevas falou, tchau, estou indo embora. Onde você chega, você tem que fazer a diferença, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Você não tem que ficar pedindo licença não, meu irmão. Existe uma autoridade que Deus deu a você, espiritualmente, para você exercer aquilo pelo qual você nasceu. E não são os obstáculos, aquilo que vai se interpor diante de você, que você vai se limitar ou intimidar e dizer, será? Não, eu vou fazer porque Deus me deu essa capacidade e eu vou fazer. Amém? Amém. Vamos lá. No Novo Testamento, Deus confirma o chamado que nos faz para influenciar os outros. Lendo Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Quem pode ler para mim, por favor? Traz na sua apostila, se você não quiser nem abrir a Bíblia. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada no monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de vasilha, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Assim resplandece a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Obrigado, pastor. Vou dar uma continuidade aqui, já dou a explicação. O sal exerce influência, está na apostila, sobre a comida que comemos, assim como a luz exerce influência sobre as casas das quais vivemos. Jesus está nos chamando para abraçar o nosso chamado de influenciar e brilhar onde quer que nós formos. O apóstolo Paulo considerou seriamente seu chamado quando disse, está lá em 2 Coríntios 5,11, você não precisa abrir, que está aí na sua apostila também. Assim que, conhecendo o temor do Senhor. Essa palavra temor no hebraico, ela tem uma conotação do que é temor para nós, porque temor para nós é ter medo, não é? Essa palavra temor é obediência. Eu vou mudar aqui. Assim que, conhecendo a obediência do Senhor, tentamos persuadir os homens. Como eu vou persuadir? Através do quê? Da liderança. Amém?
Então Paulo está dizendo. Mas nós vemos também que o sal, e como a luz, em excesso ela traz também dano. O sal estraga a comida, muito sal. E a luz muito forte também ofusca a nossa vista, nós não conseguimos chegar. Então precisa ter um... Aí o que vai dar o equilíbrio? A preparação, irmãos. Porque a igreja, hoje, muitos pastores foram consagrados como líderes, mas não preparados como líder. Vou repetir. Existem muitos pastores, líderes, que foram consagrados como líderes, mas não preparados como líder. E o que você está fazendo hoje aqui? Sendo preparado. Deus está preparando para você fazer o serviço pelo qual você nasceu para fazer com excelência. Para não salgar demais. Eu vou dizer aqui, com exceto com aqueles que estão mais perto de mim, que eu já falei isso. Você sabia que o mundo não vai ser condenado pelos seus pecados de prostituição, de adultério, de tudo? Você sabia que o mundo não ia ser condenado por isso? Quem sabia disso? Exceto as pessoas que eu já ensinei. E a gente chega na casa de uma pessoa e fala: irmão, se você não tirar isso, você vai para o inferno. Se você parar com isso, você vai para o inferno. Deus não vai mandar ele para o inferno por causa disso. Você sabia ou não? Vou provar. João 16, versículo 8. E o líder é importante saber isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ó, segura, pastor. O mundo do... Vamos parar só aí. Não, continue, pastor, continue. E da justiça e do juízo. Olha só. Do. Na tua Bíblia está dos. Então eu entendo que é singular. Singular. É do pecado. Pastor, então peraí, o mundo não vai ser condenado por aquilo que eles estão fazendo lá? Então qual o pecado que vai ser condenado? De não aceitar Jesus. Isso muda tudo, irmãos. Aí nós queremos chegar na igreja, na casa da pessoa, é do diabo, tira isso. Calma, eu nem vai ser condenado por isso, vai ser condenado por não aceitar Jesus. Fala de Jesus. E a maioria dos líderes, não digo só aqui, no Brasil, não sabe disso. Não sabe disso. Agora, pastor, e nós que somos da igreja? Aí é dos pecados. Estavam aliviados aí. Ai, tem gente que fala: eu não queria aceitar Jesus, tem que ficar no mundo. Não tem para onde correr, irmão. Se você ficar no mundo, é do. Se vir para Jesus, é dos. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem jeito. Isso muda muito. Pode perguntar. Mesmo sabendo que a Bíblia condena altares de Baal, santo, essas coisas, mesmo a gente vendo não crente, ele sabe que a Bíblia Não pode falar. O não crente, ele não vai ser condenado por causa do altar. Ele vai ser condenado por ele não aceitar Jesus. Se ele aceitar Jesus, quem vai convencer fazer o resto? O Espírito Santo. Irmão, não tem, nós que somos crentes, que temos o Espírito Santo, que conhecemos a Bíblia, de vez em quando estão cometendo uma coisa. Você acha que Deus vai cobrar? Deus seria injusto cobrar deles alguma coisa, que eles não têm o Espírito Santo, não têm entendimento, não têm nada. Então eu só vou te condenar para vocês não me aceitarem. Só para vocês não me aceitarem se você é condenado. Aí eu amo Jesus, pode falar, irmão mais. Da ignorância. Exatamente. Porque justamente eles é ignorante a essas coisas. Então o que nós temos que pregar? Jesus. Ai, nós estamos preocupados em pregar. Você tem que parar com isso, você tem que deixar disso, você tem que... Aí o Espírito Santo, rapaz, eu só convenço ele de Jesus. Só fala de Jesus para ele, deixa o resto, eu o que vou fazer? A gente quer fazer a obra do Espírito Santo. A gente
gente quer fazer a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo falou, se eu quisesse que você fizesse a minha obra, ou melhor, o Pai está dizendo, se eu quisesse que você fizesse a obra do Espírito Santo, eu não mandava o Espírito Santo, já mandava você mesmo, faz tudo. Só fala de Jesus, irmãos. O resto é quem vai fazer é o Espírito Santo. Vocês estão aqui? Aleluia. Então, agora eu falo para vocês. Está vendo como é importante o conhecimento da palavra, irmãos? A gente acha que está fazendo certo, não está fazendo nada certo. Nada certo nós vamos fazer. E a gente, cada dia, Deus vai nos mostrando mais. Então, qual que é a importância da preparação? Tudo. Porque você tem uma habilidade tremenda na tua vida, que Deus inseriu na tua criação, só que você não tem a preparação de andar com ela. É como se tivesse uma Ferrari e nem sabia andar de carro. Já? E eu quase acidentei. E sendo motorista, Ó, porque é uma Ferrari. Exatamente. Então, o que nós precisamos? Ser preparado. O maior inimigo do crente, vou dizer aqui, não é o diabo. Ele mesmo. É ele mesmo. Maldito homem que confia. Por quê? Maldito o homem que confia no homem. Nele mesmo. Que é no outro homem, né? É nele mesmo. Eu já expliquei para algumas pessoas, e vou explicar porque a maioria de vocês não sabe. Não precisa abrir, você sabe de cor. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que sabem, não precisa falar, mas aqueles que não sabem, eu vou fazer para você uma pergunta. Vou ler de novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta a gente? O conhecimento. Ó. Quem tem amigo que não serviu Jesus ainda? Que não aceita Jesus? Eles conhecem de Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Já ouviu falar, mas não conhece Jesus. Jesus não é a verdade? Eles sabem quem é a verdade. Mas saber a verdade não traz libertação. O que traz libertação é o conhecimento da verdade. É o que vocês estão aqui fazendo. Por isso que o diabo não quer que você conheça. Olha só, Oséias 4,6. Meu povo, Oséias 4,6. Meu povo perece por faltar jejum? Não é a verdade? Por faltar a verdade? Faltar conhecimento. Isso muda tudo. Aí nós estamos buscando, não estou desprezando as demais coisas, irmãos. Aliás, vou dizer aqui, já disse isso na primeira aula, mas nem todos estavam aqui. Um dia um rapaz perguntou para mim, gostava muito de orar. E eu também, sempre, graças a Deus, eu fui jogado praticamente, quando eu vim para o Evangelho, para orar, porque meu sogro era um homem de oração. E eu, para agradar ele, ia, né? Inteligente. Oh, Jesus, tinha dia que eu estava dormindo lá e ele achava que eu estava orando. Mas estava dormindo, né? Não ia agradar, infelizmente. Aí eu estava lá e eu tinha um apelido que era Sandy. Ele falou: Sandy, vem pra cá que a gente vai numa vigília. Eu falei: Jesus, me livra, tomara que não tenha essa vigília. Porque eu morava longe, eu ia pra casa da minha esposa, na época era namorada, ia pra lá e eu queria ficar com ela. Aí eu chegava lá umas 7 horas, quando era 10 horas, eu falei: Sandy, vamos pra vigília. Eu falei: não dá pra ficar mais um pouquinho, não. Aí já ia pra lá, mais ou menos. Mas hoje vejo que isso foi bom para mim, mas eu ficava, às vezes, falando: meu Deus, esse homem só ora, não faz outra coisa. Mas isso foi bom para mim, porque graças a Deus isso me educou a orar. E um jovem chegou para mim e falou: pastor, qual que é mais importante no seu conceito? A oração
ou a palavra? Eu falei assim, vou te fazer uma pergunta. Vou te responder com uma pergunta. Se você perguntasse hoje para uma águia a 2.000 metros de altura, voando, e perguntasse para ela, qual a asa mais importante, a direita ou a esquerda? O que ela diria para você? As duas. Então eu não posso só orar. E também não posso só estudar. Você tem que ter um equilíbrio. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. E aí você vai ter um êxito. Eu vejo Jesus orando, mas vejo Jesus também ensinando. Eu vejo Jesus orando e vejo Jesus também sempre aprendendo. É isso que nós temos que ter, essa preocupação. Então, boa parte dos líderes hoje estão exercendo liderança, mas não são preparados para a liderança. Por isso que temos tantos conflitos, por isso que temos tantos escândalos, por isso que temos tantas batalhas, tantas divisões, porque um líder despreparado, o que ele vai falar? É meu. Um líder preparado é nosso. Irmãos, escuta, eu falei para a Jaqueline a respeito disso, escuta os louvores hoje. Meu Deus, teu, eu. Não existe isso. É nós, nosso. Glória a Deus. A oração do Pai meu. Ah, não, é Pai nosso. Que estás no céu. Nunca na primeira pessoa. Hoje a maioria das coisas é tudo na primeira pessoa, do singular ainda. Excessivo. Sistema capital. Meu, minha, eu. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, me abençoa. Dane-se o resto. Eu. Senhor, nos abençoa. Nós estamos muito egocêntricos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos sobre liderança nem de Bíblia. E nós precisamos mudar isso. Não é meu, é nosso. Se você sabia que a psicologia, chegou uma pessoa aqui, primeira vez na igreja, você está cantando aqui, minha, nossa, eu. A pessoa se sente o quê? Exclusa. Porque você não está associando ela. Mas fala, nossa, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor. A pessoa fala, estão me incluindo. Ela vai querer voltar aqui, porque ela sabe que essa igreja é uma igreja de inclusão. Glória a Deus. Está vendo como muda, irmão? É pequenos detalhes que fazem grande diferença na nossa vida. E a gente acha que está tão perto do Evangelho, mas a gente está tão longe. E que na oração não vai nos revelar isso. Na oração não vai nos revelar isso. O que vai nos revelar é estudar a palavra de Deus. Eu digo que a oração tempera a palavra. Diga comigo, a oração dá o tempero para a palavra. Porque quando você abrir a boca aqui com uma vida de oração, irmão, não vai ter demônio que fique de pé. Porque Jesus não precisa nem falar nada para os demônios. Os demônios já falavam, o que você está fazendo aqui, Jesus, para nos atormentar? Porque sabia que ele era homem de oração e um homem de palavra. Amém? Amém. Permissão divina para liderar. Muitos de nós sentimos como Moisés que viu Deus na sarça ardente, em Êxodo 3:4. E ele se sentiu inadequado e despreparado para liderar. Mas foi para isso que Deus o chamou. A Bíblia nos mostra muitos líderes em potencial que ficaram com medo e fugiram do seu chamado. Vamos lá. Moisés, ele vai ter aqui 5 desculpas para que não querer liderar. E a Bíblia vai pôr por terra todas as desculpas deles. Vamos lá. A maioria de nós podemos... Irmãos, pode perguntar, viu? Se tiver dúvida, fique bem à vontade. A maioria de nós podem apresentar uma lista de motivos pelos quais não somos capazes de liderar de maneira eficaz, assim como Moisés fez. Quando Deus o chamou, ele imediatamente encontrou 5 desculpas pelas quais não poderia liderar. Observe como Deus responde a cada uma delas. Primeira desculpa. Quem sou eu? Está lá em Êxodo 3:11. Ele
vai medir a sua liderança pelo que ele é. Na verdade, ele não está medindo pelo que ele é. Ele está medindo pelo que ele conhece dele. Porque a maioria de nós não nos conhecemos. Quem nos conhece verdadeiramente é Deus. Nós supomos quem somos. Pastor, como eu tenho que me conhecer? Conhecendo quem te criou. Porque quem te criou revelará quem você é. Amém? Amém. Moisés entrou em conflito com a sua própria identidade. Ele simplesmente não se sentiu qualificado e pensou que Deus havia escolhido um líder errado. Deus não erra, irmão. Se Deus te chamou para a liderança, pode ter certeza que Deus não erra. O homem pode até errar, mas Deus não. Só uma creu, Jesus. Deus te chamou e você está aqui porque Deus veio em você um líder, uma líder. Amém? Amém. A resposta de Deus foi: não importa quem você é, eu chamei você e estou com você. O sucesso da tua liderança não é só simplesmente você. Não é eu, é nós, eu e Deus. É que na maioria das vezes nós achamos que é eu que vou fazer. Mas não é eu, é nós. Eu, pastor Luiz, eu e vocês, é nós. Porque quando eu fraquejar, você está de pé e fala: vamos continuar, pastor. Não desiste não, eu estou com você nisso daí. Porque a Bíblia diz que quando um, o outro levanta. Por isso que se você vai sozinho, vai se arrebentar. Mas se a gente for juntos, nós vamos chegar longe. Glória a Deus. Amém? Então, ele achou que era ele, mas o segredo não é ele. O segredo é quem está com ele. Eu disse isso na vigília, eu quero que você repita isso, talvez você já esqueceu. Não é o que eu, diga assim, não é o que eu faço que faz a diferença. Faz a diferença. É o que Deus faz em mim que fará toda a diferença. Amém? Segunda desculpa. Quem és tu? Está em Êxodo 3, 13. Como você dizendo, nem te conheço, Deus. Está me chamando para liderar como? Moisés entrou em conflito por causa da sua intimidade com Deus. Ele não o conhecia bem o bastante para descrevê-lo para o povo. O seu relacionamento com Deus estava enfraquecido. Mas a resposta de Deus para ele foi: eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus disse tudo, ao mesmo tempo não disse nada. Não é? Se você for olhar esse texto, Deus disse tudo, sim ou não? Ao mesmo tempo não disse nada. Porque quem vai completar a frase é você. Eu sou o que você precisa. Se você precisa de um advogado, eu sou. Se você precisa de um juiz, eu sou. Se você precisa de um médico, eu também sou. Eu sou o que você precisar, aonde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Isso muda tudo. Então ele falou: eu vou responder com essa palavra. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que sou. Amém? E eu quero fazer uma pergunta nesta tarde. O que você está precisando? Só pedir para ele. O marido. Isso nem vai acontecer. Vai chegar. Eu quero sentir um gostinho de teu marido. Vai ter, em nome de Jesus. Eu profetizo a todas vocês aí. Receba, em nome de Jesus. Terceira desculpa. Moisés queria conhecer Deus na sua intimidade plena. Deus nunca vai se revelar totalmente para você de uma vez, de uma hora para outra. À medida do seu relacionamento, do seu envolvimento com a obra dele, com aquilo que Deus te chamou, à medida do seu envolvimento, Deus vai se revelando para você. Diga para o teu irmão que está ao teu lado. Deus se revelará à medida do seu propósito e do seu comprometimento com o seu propósito. À medida que você se compromete a ir fazer o seu propósito, Deus vai se revelando para você. Amém?
Terceira, desculpa. Eles não me Se eles não me ouvirem. Moisés entrou em conflito com a intimidação. Mas tem tanto crente intimidado. Não, pastor, ele é um executivo. Ele é um camarada que tem tantas faculdades. Aí fica intimidado. E Deus falou assim: mal sabe ele, você é muito mais que ele. Irmãos, você não sabe quem você é com Cristo. Eu vou repetir. Você não tem noção de quem você é com Cristo. Quem era? Quantos metros media o gigante? Que gigante estou falando? Ah, muito bem. Golias. Davi tinha 17 anos. Um jovem de 17 anos, vamos pôr uma estatura 1,5 m. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Na ótica humana, quem era maior? Davi. Humana cristã. Agora, por que Davi era maior? Conhecimento. Quem mais? Quem mais? Coragem. Quem mais? Usar. Atitude. Quem mais? Fé. Ó. Sabe por que Davi era muito maior? Por causa da raiz. Jesus disse: eu sou a raiz de Davi. Agora escute só. Uma planta, se ela mede 1 metro, você sabia que a raiz é o dobro para baixo? Se ele tinha 1,5 m, qual era a raiz dele? 3 com 1,5. Quem era maior? Pastor, o que você quer dizer com isso? O teu potencial está escondido. Aquilo que você, onde você é grande, está oculto, fique tranquilo. O teu maior potencial está escondido. Deus não revela, mas quando você precisar, Ele está lá com você. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Então você não pode intimidar, irmãos, que a maior grandeza está com você. Ele ficou preocupado com a reação do povo em relação a ele. A resposta de Deus foi: eu sou tudo o que você precisa. Ou seja, eu sou tua raiz, camarada. Não tem que ficar com medo. Quando eu terminar, eles ouvirão. Confie em outra palavra, confie na tua raiz. Você tem uma raiz forte. Você tem uma raiz forte. A sua raiz chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Continuando. Quarta desculpa. Nunca fui bom o quê? Mentira. Ele foi excelente orador. Porque quando você começa... Irmãos, quando o cara começa com 3 desculpas, a quarta é mentira. Vou provar isso para você. Se você pedir uma coisa e vem com uma desculpa, vem com outra se desculpa, com a terceira pode ter certeza que é mentira. Vou provar isso para vocês. Eu sei que vocês estão aqui ainda, dá um sinal de vida do Espírito Santo. Vou provar. Vamos lá. Primeiro, Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Se alguém achou, puder ler. Então disse Moisés ao Senhor: eu não sou homem eloquente, nem de ontem,
nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Isso é verdade. Agora vamos abrir lá em Atos capítulo 7. 7:22. E Moisés foi instruído de todas as crianças do Egito e de suas palavras de honra. Olha só. Eu vou ler aqui de novamente. Obrigado, pastor. E Moisés foi instruído em toda, diga comigo, toda. Toda, viu, irmãos? Toda a ciência dos egípcios. Tudo que, na verdade, você tem que entender uma coisa. Que o Egito era o berço do mundo, da sabedoria. Então ele foi criado em toda a ciência. Então ele sabia de anatomia, tudo que é anatomia do corpo, ele conhecia. Mumificação, sabia de tudo. Matemática, geometria, ele sabia de tudo, toda a ciência. Continuando. E era poderoso em palavras. Poderoso em palavras, irmão, grande orador. Grande orador. E também em obras, ele era arquiteto, construtor. Moisés ficou 40 anos, irmão, sendo preparado no Egito. Agora ele está falando, eu não sei falar, Deus. Eu nunca fui ontem, nem hoje. Ai, Deus, eu creio que Deus dá uma risadinha falando, Moisés, tu é safado, viu? Vivi esses 40 anos, ainda paguei para tua mãe cuidar de você, e deixei você para tua mãe, e você está falando que não sabe. Agora que Moisés era pesado de língua, era. Ele era duro nas palavras. E às vezes o líder, ele tem que saber, eu não estou dizendo que você, às vezes não tem que ser duro, às vezes é necessário ser duro. Às vezes é necessário. Se você não pode ser duro, é todo o tempo. E tem pessoas que é todo o tempo. Nesse caso, Deus sabia. Porque você não pode ser duro todo o tempo. Mas você tem que ser duro às vezes. Moisés, ele diz, eu sou pesado de língua. Quando ele diz pesado de língua, eu sou ignorante. Mas tudo bem, Moisés, eu vou tirar a tua boca, eu vou pôr teu irmão com tua boca. Outra coisa, o que o líder tem que fazer? Levantar um Arão na vida dele. Levanta o Arão sabe falar. Fala o que você quer para o Arão vai lá e fala. Hã? Então o líder tem que entender as suas limitações também. E Deus respeita. Porque Deus vai falar, não, você mesmo. Mas sabia que Moisés era meio pesado. E Deus falou assim, então eu vou pôr o Arão do teu lado. E o Arão vai ser tua boca. O problema é que Deus levanta o Arão quer ser mais que Moisés. Aí é complicado, hein? Tomar o lugar. Porque o Arão se acha melhor que Moisés. Porque ele está falando com o faraó. É ele que fala com o presidente. Porque o Arão, ele chega lá, ele fala com o presidente, ele fala tudo. E vai chegar um momento que o Arão vai bater no peito, e ele e a Miriam, e fala assim, Deus não só se vê Moisés, não. O Deus usa a gente também, Moisés. Arão. Miriam dizendo para Arão. Aí Deus escuta. Irmão. Tem que ser a mulher, né? Deus escuta. E quando Deus escuta, a Bíblia diz que os três estavam na tenda. E Deus tira os três, separa Moisés para um lado e os dois para o outro. E Deus só fala o seguinte, está vendo meu servo Moisés? Fiel. Com ele eu tenho um particular diferente. Com vocês eu dou um sonho, de vez em quando uma revelação, uma visãozinha. Glória. Mas com Moisés meu negócio é cara a cara. Porque às vezes a gente acha, irmão, porque a gente sabe um pouquinho mais do que Moisés, a gente tem que se tomar o lugar de Moisés. Negativo. O leão anula todas as desculpas que Moisés. Todas. Porque o leão é o rei da... Não é o mais inteligente. Chimpanzé é 10 vezes mais inteligente. Não é o mais forte.
O hipopótamo e o elefante é muito mais forte. Não é o mais rápido, o guepardo é muito mais rápido que ele. Não é o mais alto, a girafa é muito mais alta que ele. E por que o leão da selva? Porque tem atitude. E Deus viu nele a atitude. E eu quero que você seja o leão. Então não, irmãos. Então não é por capacidade, é por escolha. Deus escolheu, ponto final, acabou. E a gente tem que se render ao leão e ajudar o leão a fazer parte dessa selva. Amém? Vamos ficar de pé, não vai dar para